Olá, meu nome é Igor e hoje eu vou ensinar vocês sobre reta em geral. Você vai entender como que funciona uma reta, sobre os coeficientes dela e as formas que uma equação de reta pode ter. E a gente vai ver na prática como que cada coeficiente da reta vai afetar a reta em si. Bom, começando aqui, essa daqui é a equação reduzida da reta, que é dada por y igual a x mais b. Você vai encontrar, na verdade, retas que são do formato assim, né? É desse formato, mas aí vai ter, por exemplo, 3x mais 4, por exemplo. Um exemplo, né? No lugar dessas letras vai ter o coeficiente, né? No caso do A, ele vai ser chamado de coeficiente angular. E no caso do B, o coeficiente linear. Então, e sempre isso daqui vai ser número, né? Sempre vai ser número. Y igual a 5x. No caso, o coeficiente angular é igual a zero, ou o coeficiente linear seria igual a zero, e o angular é igual a 5. E é assim que funciona. A gente tem alguns casos quando esse coeficiente angular, né, ele é maior do que zero, ou seja, y igual a 3x, y igual a 5x, y igual a x, que é igual a 1x, né? Então a reta vai ser crescente, ela vai aumentando conforme você vai passeando aqui pelo eixo x, né? E quando o coeficiente ele é menor do que zero, ou seja, negativo, por exemplo, y é igual a menos 3x, y é igual a menos 5x, y é igual a menos x, menos x, que é igual a menos 1 vezes x. Aí a reta ela vai ser decrescente. Conforme vai passando o eixo x, ela vai diminuindo. Ela está diminuindo aqui. E tem o terceiro caso em que o a é igual a zero, que vai ser uma reta do tipo y igual a 5, y igual a 2, y igual a 3, y igual a 3, y igual a menos 2. No caso, eu tenho. Isso aqui é uma simplificação, né? No caso, ela seria y igual a zero, x. Nesse caso aqui, dessa reta, né? Vai ser 2. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Zero x mais 2. Zero vezes x dá zero. Então, eu posso tirar, né? Simplificar esse caso, falar que y é igual a 2. E no caso aqui, você tem que a reta nem desce nem sobe, ela vai ser uma reta que vai ter um valor constante. Ela vai embora e vai ficar aqui nesse 2 para sempre. O y vai ser igual a 2 para sempre, né? Não vai subir nada não. E, e esse A é chamado de coeficiente angular porque quanto maior ele for, maior vai ser o ângulo que vai formar esse ângulo que vai ser formado aqui. Então, aí, por exemplo, você tem, vamos supor, eu vou mostrar isso já na prática, mas se você tem um A pequenininho, você vai ter um ângulo aqui também pequenininho. Se você tem um A que é grande, então você vai ter um ângulo aqui grande. E lembrando que esse ângulo, ele nunca pode chegar no 90 graus. Se for uma reta do tipo y é igual a x mais b, nunca vai chegar no 90 graus, ou seja, nunca vai ter uma reta que vai ser assim, só subindo, né? Você tem coisas muito perto disso, mas a 90 graus não existe. E quanto menor for ela, quanto menor for o A, menor esse ângulo. Até que chega em A igual a zero, aí você vai ter que o ângulo vai ser igual a zero, né? No caso, o ângulo aqui é zero. E quando A é menor do que zero, então você tem um ângulo tipo negativo aqui, né? Aí é assim que funciona. Já no caso do B, ele é chamado de coeficiente linear. Por quê? Porque quanto maior for o B, o B ele na verdade é o lugar que ele vai cortar o eixo Y. Se o B, aqui no caso que é um B igual a 6, então ele vai cortar a reta no eixo no ponto 6. Aqui no caso que o B é igual a 4, ele vai cortar o eixo Y no ponto igual a 4. E aqui no caso que B é igual a 2. No caso ele vai cortar o eixo Y no ponto igual a 2. Bom, agora eu vou mostrar na prática como que funciona uma reta variando os coeficientes A e B. Olha, eu já plotei aqui no gráfico uma reta
No caso eu coloquei o b igual a zero e o a igual a 1. Vocês podem ver aqui é uma reta do tipo y igual a x mais b. E no a aqui, onde está o a, ele fala o a igual a 1. Então, em vez de estar o a, tá como se fosse um 1 aqui, né? Representando 1. E eu posso variar esse coeficiente. Então, olha, quanto mais eu vou aumentando ele, mais ele vai, mais a inclinação da reta vai aumentando. E quanto mais, ó, aumentando, no 10 ele chega a fazer uma reta assim, né? E quanto mais eu vou diminuindo, 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 quando chega em zero, ela fica uma reta horizontal, né? Não tem inclinação nenhuma e fica assim. E quando vai para negativo, aí a reta começa a descer, decrescente. O que eu quero dizer quando a reta é decrescente? Quero dizer que ela tem esse valor. O que quer dizer quando a reta é decrescente? Quer dizer que quando ela tem um valor aqui, vamos supor, né, menos 6,30, quer dizer, 5,104. E conforme vai passando, esse valor vai diminuindo. Aqui já está no menos 2,36. E é isso que eu quero dizer quando ela é decrescente. E quanto mais eu vou diminuindo ela, mais ela vai aumentando a inclinação dela. Diminuindo, na verdade, a inclinação dela, né? E é isso que acontece. Bom, agora eu vou colocar aqui uma inclinação de 1 só para deixar aqui. Agora o coeficiente b, vocês vão ver que é o lugar que ele vai encontrar o eixo y. Aqui no caso 2, ele vai deslizando, né, sobre o eixo y. Olha só. No caso de zero, no caso quando o coeficiente é igual a zero, ela passa pela origem. Origem é o ponto 00, né? Isso daqui não vai importar o coeficiente, né? Ele vai passar a origem. Para ele passar pela origem, ele só precisa ter um coeficiente linear igual a zero. Aí é isso. Vamos voltar lá para a aula. Bom, voltando aqui da demonstração, eu queria mostrar para vocês três tipos de equações de reta. Os três vão dar uma reta, ou seja, se você botar isso num gráfico, sempre vai dar uma reta, porém tem algumas formas diferentes de você mostrar uma reta. Bom, esses esses dois primeiros são os mais importantes. Esse daqui é bem menos usado, ninguém usa praticamente, mas tem algumas situações que é melhor usar ele mesmo. Mas aqui, a equação reduzida da reta é essa que tem essa cara que a gente viu até agora, y igual a x mais b. E ele quer dizer o quê? Que a coordenada no gráfico y, se eu pego algum ponto aqui, né? Ele vai ter uma coordenada y, esse aqui é o eixo y. A coordenada y vai ser esse ponto aqui na reta, vamos supor que seja 8. Eu chutei um número qualquer aí, mas vamos supor, eu vou chamar de y mesmo. Ele vai falar que esse y, ele vai ser igual essa coordenada x, né? Essa coordenada x multiplicado por um a, ou seja, y é igual a um a que multiplica o x mais um b que eu adicionei. Então é isso que significa nessa expressão. Reduzida porque é pequenininha mesmo, né? Se ele satisfaz essa equação, então quer dizer que esse ponto pertence a essa reta. E eu já vou ensinar vocês como achar esses coeficientes A e B de duas maneiras bem rápidas e fáceis. Bom, agora a equação geral da reta. Vocês podem perceber que aqui é uma equação, mas se você trabalhar um pouco nela, fazer um pouco de álgebra nela, você vai chegar nessa outra equação. É praticamente um rearranjo dessa outra equação. Então, que é ax mais by mais c igual a zero. No caso aqui, você tem que igualar igual a zero. Né? E no caso também são outros coeficientes, não são o mesmo a e o mesmo b daqui, são outros coeficientes. E no caso aqui são outros coeficientes, né? O a e o b. Não é o mesmo a e b daqui, você pode perceber isso.
e apareceu um outro c. O outro c ele vai ser, na verdade, esse b aqui vai ser o coeficiente linear, só que vai ser um outro coeficiente linear, meio que mascarado. E a equação segmentária da reta você pega dessa forma aqui. No caso também é um rearranjo dessa fórmula aqui. Você transforma algebricamente essa fórmula nessa daqui. Então, como que eu chego nesses coeficientes A e B? Bom, primeiro no A. Deixa eu plotar um gráfico aqui. Já plotei aqui o gráfico. Então, para você analisar, para você descobrir o coeficiente A e B, você tem que analisar as variações. Mas como assim a variação? Vamos supor o seguinte. Você tem dois pontos de uma reta. Vamos supor esse... Vamos supor esse aqui no 2, 2. E esse daqui no 4. E vai vir aqui 4, 4, né? Bom, eu tenho aqui uma variação do x. O x ele foi de 2 para 4. E eu tenho aqui uma variação do y. Olha, o y estava aqui em 2 e ele foi aqui para o 4. Né? Essa variação eu chamo de delta. É só um nome que a gente costuma dar. Por exemplo, delta x, e esse daqui é o delta y. Mas na verdade, isso daqui vai ser o quê? Vai ser o x final, no caso aqui 4, menos o x inicial, 2. E aqui o y final, sempre o final menos o inicial, 4 menos 2. Ou seja, 4 menos 2 é igual a 2. Aqui 4 menos 2 é igual a 2. Então, eu tenho essa formulinha aqui, que o A, esse coeficiente, ele vai ser... dá para até eu formar um triângulo aqui. O A, ele vai ser igual ao ΔY, ou seja, esse número, ΔY, que é o quanto variou o x, quanto variou o y, que é esse daqui, ΔY, dividido pelo quanto variou o x, que no caso é esse daqui, ΔY. E é isso. Basicamente é isso. Aqui no caso a gente tem ΔY, que é em vermelho, 2. Dividido por o que está em azul, 2 também. 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, eu posso chegar à conclusão que o A dessa função é 1. Bom, mas agora eu já sei o A dessa função, né? Eu sei que A, ela é do tipo y, é uma reta, então ela é do tipo y é igual a x mais b. Aí eu já sei o A, eu venho aqui e substituo na fórmula, né? 1x. 1 vezes x é a mesma coisa que x, então y é igual a x mais b, certo? Agora eu preciso olhar um pouquinho, eu preciso olhar algumas coisas aqui. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, quando eu for achar uma reta, quando eu for achar esses coeficientes de uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Se você tiver 2 pontos, pronto, você achou a reta. Olha só, agora o que resta é só substituir na fórmula, né? Vamos ver aqui, ó. O que é o x? Tem algumas coisas para substituir. O b eu realmente não sei. O x é o que está variando, né? É o que está variando. E o y é o resultado da minha função, ou seja, a altura que ela está. Essa altura que ela está. E o x é onde eu estou aqui nessa barrinha aqui, entendeu? Então vamos lá. Vamos tentar substituir as coisas. Vamos pegar um ponto da reta. Um ponto da reta que é esse daqui, ó. Que eu já sei, né? O x é 2 e o y é 2 também. O y é igual a 2 nesse ponto, né? A altura dele é igual a 2. Então, 2, vou colocar aqui embaixo, 2 é igual o x. Quanto que é o x? O x vem vindo aqui, o x é igual a 2.
x igual a 2, mais b. Aí é só fazer a continha. 2 igual a 2 mais b. Eu posso cortar. 0, passo 2 subtraindo, 0 igual a b. 0 igual a b, então eu posso, ou melhor, reescrevendo isso aqui, né? b igual a 0. Ou seja, eu sei que essa equação, que é do tipo ax mais b, eu já encontrei o a e encontrei o b, então eu sei que y é igual a x mais 0. E eu posso simplificar ainda, né? X mais 0, não preciso colocar esse 0. Y é igual a x. É essa equação. E é assim que você acha um ponto numa reta. Só basta ter os dois pontos. Bom, mas também, para quem está no ensino médio, eu acho que e já viu matrizes, já está familiarizado com matrizes, tem esse outro jeito, que é você fazer uma matriz com o x e o y de dois pontos também. Bom, esse determinante aqui, eu vou falar que ele é igual a zero. Você vai ter que fazer uma matriz que vai ser o seguinte. Aqui você coloca xy, é uma matriz 3 por 3, né? Coloca xy, aí embaixo o x1, que no caso é 1, né? E o x2, que é 3. Aqui no caso, y1, que é igual a 1, e o y2, que é igual a 3. E aqui você coloca uma coluna de uns. Perfeito. E calculo o determinante dela. Eu sei que o determinante dela vai ser igual a zero. Então, mas a gente tem que calcular só para colocar esse xy aqui. Vocês já vão entender. Então, calculando o determinante aqui, eu optei por usar a regra de Sarros, né? Fazer aqui as duas colunas e depois vem multiplicando. X vezes 1 vezes 1, x mais y vezes 1 vezes 3, 3y, mais 1 vezes 1 vezes 3, mais 3. Menos agora, menos 3 vezes 1 vezes 1, 3 vezes 1 vezes x e 1 vezes 1 vezes y. Ou seja, menos 3 vezes 1 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 1 vezes x, menos 3x. Menos 3x. Menos 1 vezes 1 vezes y, menos y. E eu já sei que esse determinante é igual a zero, ou seja, isso tudo tem que dar igual a zero. Agora é só fazer a continha, né? Tem x menos 3x, menos 2x, 3y menos y, mais 2y, e 3 menos 3 dá zero, então tem que deixar assim. E isso é igual a zero, quer dizer, 3 menos 3 dá zero, então não preciso colocar aqui. Cheguei nesse resultado, menos 2x mais 2y igual a zero. O menos 2x está negativo, então posso até passar lá para o outro lado, olha só. Então vai ficar 2y igual a 2x. Bom, tem um 2 multiplicando y, eu vou dividir por 2. Y é igual a x, 2x dividido por 2, que é igual a x. Então, agora eu sei que essa reta é do tipo y é igual a x. A reta que passa no ponto 1, 1, né, que passa pelo ponto 1, 1 e o ponto 3, 3, é do tipo y igual a x. E agora, você sabe me dizer qual que é o a e o b dessa reta? Bom, o a é o que está escondido aqui, é um x, né? Ou seja, a igual a 1. E no caso do b, seria como se fosse um mais zero aqui. Então, o b é igual a zero. Bom, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e deixa sugestões para um próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.